Meus pais pagaram a faculdade do meu irmão, mas não a minha. Na formatura, os rostos deles ficaram pálidos quando me viram recebendo o prêmio de orador da turma. Meu irmão e eu nos formamos juntos na faculdade, mas meus pais só pagaram a mensalidade do meu irmão. Ele merecia, mas você não. Meus pais vieram à nossa formatura, mas seus rostos ficaram pálidos quando me viram recebendo o prêmio de orador da turma. O cheiro de café velho e papel envelhecido era o perfume da minha vida. Grudava nas minhas roupas, no meu apartamento apertado e na pele perpetuamente cansada sob meus olhos. Às 2 da manhã, com a luz fluorescente da minha luminária de mesa cantarolando uma melodia solitária, o mundo encolhia até o tamanho de um único livro de engenharia, suas páginas um borrão de equações que eu tinha que dominar até o amanhecer. Esta era a minha realidade. Um ciclo extenuante de aulas antes do amanhecer, uma carga horária completa e turnos noturnos no restaurante sebento que deixavam minhas mãos com cheiro de cebola frita, não importa o quão forte eu as esfregasse. Meu telefone vibrou. Uma vibração aguda e intrusiva na madeira arranhada da minha mesa. Eu não precisava olhar. Eu sabia o nome. Mãe. Um peso familiar se instalou no meu peito, pesado e denso como um bloco de chumbo. Deixei vibrar uma segunda vez antes de deslizar para atender, recostando na minha cadeira bamboleante com um suspiro que parecia vir da sola dos meus pés. Jason, querido. Espero não estar ligando muito tarde. Sua voz choreava, brilhante e despreocupada, um som ensaiado que sempre precedia um pedido. Oi, mãe. Não, estou acordado. E estudando. Eu disse, minha voz rouca de fadiga. Ah, você está sempre estudando, meu menino brilhante e trabalhador. O elogio era uma colher de açúcar, destinado a adoçar o remédio que ela estava prestes a administrar. Escute, algo um pouco embaraçoso surgiu. Seu pai e eu estávamos olhando o orçamento do mês, e parece que estamos um pouco curtos para a parcela do IPTU. Simplesmente nos escapou da mente, com tudo acontecendo, tudo acontecendo. Eu mordi de volta a resposta que queria saltar da minha garganta. Eu sabia o que tudo significava. Na semana passada, foram as persianas feitas sob medida para a janela do quarto deles. No mês anterior, foi o tour de degustação de vinhos de fim de semana que fizeram em Napa. Eu sabia disso porque a página do Facebook dela era uma galeria meticulosamente curada de sua vida confortável e tranquila, uma vida que eu estava subsidiando um hambúrguer gorduroso por vez. Uma foto de apenas 3 dias atrás piscou na minha mente. Mãe e pai radiantes em seu pátio de pedra recém-renovado, taças de vinho tinto erguidas. A legenda dizia, aproveitando os frutos do nosso trabalho. #abençoados. Eu havia pago pelas pedras, pelo pedreiro e provavelmente pelo vinho em suas taças. Quanto vocês estão devendo? Eu perguntei, já fazendo login na minha conta bancária. Os números eram sombrios. Depois do meu próprio aluguel e contas, mal sobrava o suficiente para mantimentos e gasolina para meu Civic 08 que fazia barulho. São cerca de 600, querido. Sinto muito em pedir. Sei que você trabalha tão duro. 600, esse era meu orçamento inteiro de comida para os próximos 2 meses. Olhei para os 3 pacotes de miojo sentados no meu balcão. Eles pareciam zombar de mim. Tudo bem, mãe. Ouvi-me dizer, as palavras tendo gosto de cinzas. Vou transferir agora. Ah, você é um salva-vidas, Jason. Uma verdadeira bênção. Seu irmão tem sorte de ter você. A menção de Ryan foi uma torção casual da faca. Ele está tão estressado com as provas do meio do semestre. Você sabe como é. Estamos tentando manter qualquer preocupação financeira longe dele, para que ele possa apenas se concentrar. Eu sabia. Claro que eu sabia. Ryan, meu irmão mais novo por 2 anos, também era estudante universitário. A diferença era que ele morava em um apartamento espaçoso perto de seu campus, totalmente financiado pelos nossos pais. Eles pagavam sua mensalidade, seu aluguel, o pagamento do seu carro. Eles chamavam isso de investir em seu potencial. Ele era formando em administração, e segundo eles, ele precisava estar livre para construir conexões e cultivar uma imagem. Meu diploma de engenharia aparentemente não exigia tal investimento. A lembrança daquela conversa, de anos atrás, era uma cicatriz permanente. Havíamos sentado em sua sala de estar imaculada. Aquela com lustrador com cheiro de limão e as fotos da família onde todos estavam sorrindo. Jason, você é tão responsável, tão bom em administrar as coisas. Meu pai havia dito, sua voz cheia de orgulho paternal que parecia mais um veredicto. Você pode lidar com trabalhar e estudar. Vai formar caráter. Ryan, ele é mais um cara de ideias. Ele precisa do espaço para ser criativo sem o fardo de um trabalho das 9 às 5. Eles não estavam me mandando para a morte. Eles estavam me condenando a uma vida de exaustão, e chamavam isso de elogio. Tudo bem, mãe. E está enviado. Eu disse, minha voz sem expressão. Obrigada, querido.
Durma um pouco. Nós te amamos. A ligação morreu. Olhei fixamente para a tela, para o saldo negativo que agora me seguiria pelo resto do mês. Eu não me sentia amado. Eu me sentia usado. Eu me sentia como um utilitário, Jason, o filho confiável. Jason, o fundo de emergência. Na noite seguinte no restaurante, o sentimento ainda estava me corroendo enquanto eu reabastecia os dispensadores de guardanapos. Minha melhor amiga, Chloe, estava limpando o balcão, sua expressão sombria. Ela havia estado lá na noite passada, trabalhando no caixa quando atendi a ligação da minha mãe. Ela não havia ouvido as palavras, mas conhecia o roteiro. Deixe-me adivinhar, ela disse, sem olhar para mim. O primeiro Banco Nacional do Jason teve outro saque não programado? Eu apenas acenei, arrumando os guardanapos em uma pilha perfeita. Ela parou de limpar e se virou para me encarar, seus olhos verdes afiados. Jason, isso não é normal. Meus pais prefeririam vender um rim a me pedir R$ 600. O que eles estão fazendo? Não é assim que o amor parece. É só ajudar a família, Chloe. Murmurei, a desculpa soando fraca até para meus próprios ouvidos. Não, ela disse, sua voz firme e mais gentil. Ajudar é uma via de mão dupla. Isso é um oleoduto, e está te sugando até secar. O que acontece quando você precisa de algo? Quem vai te socorrer? Sua pergunta ficou no ar, sem resposta porque nós dois sabíamos a resposta. Ninguém. Tentei esquecer, me enterrar no ritmo familiar do trabalho. Mas suas palavras haviam encontrado uma rachadura no muro que eu havia construído ao redor do meu ressentimento. Pela primeira vez, eu não apenas me senti cansado. Eu senti uma raiva latente. Era um calor baixo e perigoso que eu havia ignorado por anos. Uma semana depois, esse calor se inflamou. Eu estava em uma videochamada com meu pai, ajudando a resolver um problema de impressora pelo telefone. Ele havia compartilhado sua tela comigo, um recurso que eu havia ensinado ele a usar. Enquanto ele mexia nas configurações, uma notificação apareceu no canto da tela. Um e-mail. Meu sangue gelou. Era da Iowa e Finn State Law. O assunto estava assustadoramente claro. Em atualizações finais do testamento. Meu pai, alheio, clicou para fechá-lo sem ler. Pop-ups estúpidos, ele resmungou. Enfim, então você estava dizendo que preciso verificar o cartucho? Eu não conseguia ouvi-lo. O mundo havia ficado silencioso. Tudo o que eu conseguia ver eram aquelas palavras, gravadas nas minhas retinas. Testamento. Por que eles estavam atualizando o testamento agora? E por que a visão disso me encheu de tanto pavor profundo e aterrorizante? Uma certeza fria começou a se formar no fundo do meu estômago. Isso não era mais apenas sobre mensalidade da faculdade. Isso era sobre tudo. E eu tinha um pressentimento nauseante de que estava prestes a descobrir exatamente quanto eu valia. A voz de Chloe ecoou na minha cabeça. Isso não é como o amor parece. E pela primeira vez, eu realmente acreditei nela. O pavor daquele preview de e-mail não desapareceu. Ele se enrolou no meu estômago. Uma cobra fria de suspeita que sussurrava para mim durante sessões de estudo noturnas e longos turnos no restaurante. Foi Chloe quem deu voz à cobra. Um testamento? Ela havia dito quando contei a ela. Suas mãos pausaram enquanto empilhava pratos limpos. As pessoas atualizam seus testamentos, Jason. Mas, contudo mais, parece intencional. Ela estava certa. Parecia uma sentença final sendo escrita em um julgamento que havia sido aprovado sobre mim anos atrás. Eu não podia mais me dar ao luxo de ser um participante passivo da minha própria vida. A necessidade roedora de saber a verdade se tornou uma obsessão, anulando minha exaustão. Então, no fim de semana seguinte, fiz algo que não havia feito em meses. Dirigi para casa. Tem um projeto que requer renderização de alta velocidade. Disse a minha mãe no telefone, a mentira tendo um gosto surpreendentemente fácil. Meu laptop é muito lento. Posso usar o desktop do papai por alguns dias? Claro, querido. Adoraríamos ter você aqui. Ela churiou, alheia. A casa parecia diferente desta vez. O cheiro familiar de ilustrador de limão parecia enjoativo. O silêncio nos corredores parecia pesado com coisas não ditas. Meus pais eram eles mesmos de sempre, me mimando com perguntas sobre minhas aulas, me empurrando comida de uma geladeira que estava, como sempre, totalmente abastecida. Era um retrato perfeito de felicidade familiar, mas agora eu podia ver as rachaduras na tela. Eu vi como o elogio do meu pai era uma ferramenta para me manter submisso, como o afeto da minha mãe era uma transação. Minha chance veio na tarde de sábado. Meu pai anunciou que estava indo ao Home Depot, e minha mãe decidiu acompanhá-lo. Estamos pensando em reazulejar o banheiro de hóspedes, ela disse alegremente. Você ficará bem aqui por um tempo, querido?
Ficarei bem, eu disse, mantendo minha voz estável enquanto meu coração martelava contra minhas costelas. Muito trabalho para fazer. No momento em que o carro deles saiu da garagem, eu estava no escritório do meu pai. O cômodo era arrumado, organizado, um testemunho da limpeza meticulosa da minha mãe. Mas eu não estava olhando para as superfícies. Eu estava procurando pela vida digital por baixo. Sentei na sua cadeira de couro cara, aquela que ele havia comprado após um bom trimestre para seu negócio de consultoria, um trimestre que eu sabia que havia sido salvo por um empréstimo meu que nunca foi pago de volta. Minhas mãos tremeram enquanto movia o mouse. Não precisei adivinhar sua senha. Era Raya 1999, o ano de nascimento do meu irmão. A ironia era tão densa que era sufocante. Abri seu e-mail, procurando por Olova e Endfin. Lá estava, uma sequência de e-mails confirmando o compromisso deles, e anexado à mensagem final, um PDF protegido por senha em millertestamentofinal.pdf. Minha respiração travou. A senha podia ser qualquer coisa. Tentei as óbvias primeiro, e Mark e Susan. Não. Família Miller. Não. Minha mente disparou. O que eles mais valorizavam? O que era o centro do mundo deles? Com uma percepção nauseante de insight, digitei Riano Melhor. O documento abriu. Por um momento, apenas olhei fixamente, incapaz de processar o texto frio e preto. Era jargão jurídico padrão, cheio de por meio deste e considerando que. Rolei para baixo além das declarações iniciais até o coração da questão, até a seção intitulada Disposição da Propriedade. Li uma vez, depois uma segunda vez, uma terceira, forçando as palavras a fazer sentido. Meus olhos vasculharam a página pelo meu próprio nome. Estava lá apenas uma vez, em uma única cláusula brutal. Intencionalmente não fiz provisão alguma neste testamento para meu outro filho, Jason M. Miller, não por falta de afeto, mas porque estou confiante em sua capacidade de prover para si mesmo. Confio que ele entenderá que esta decisão foi tomada para o bem-estar geral da família. O resto do documento era um testamento ao seu único investimento verdadeiro. A casa, as economias, as carteiras de investimento, tudo isso, cada centavo que eu havia ajudado eles a acumular e proteger, foi legado ao nosso amado filho, Ryan P. Miller. O quarto começou a girar. O zumbido da ventoinha do computador cresceu até um rugido em meus ouvidos. Não era falta de afeto. Era uma negação completa e total da minha existência. Eu não era um filho. Eu era uma alavanca, e agora que eu os havia puxado para cima, estava sendo descartado. A frase bem-estar geral da família era um eufemismo para o bem-estar de Ryan. Uma raiva fria, mais pura e afiada do que qualquer que eu já havia sentido, cortou através do choque. Esta não era uma ferida de paixão. Era uma execução financeira calculada e premeditada, e eles haviam deixado a evidência sentada no computador da família. Com mãos trêmulas, conectei um pendrive, copiei o arquivo, e então, como uma peça final e condenatória de evidência, tirei uma foto da tela com meu telefone, o documento aberto, a senha Riano Melhor ainda visível em um pop-up de recuperação de senha esquecida. Limpei o histórico de documentos recentes, apaguei o cache do navegador e saí do escritório, meus movimentos rígidos e robóticos. Eu tinha o que vim buscar. Naquela noite. Fiz algo mais que deveria ter feito anos atrás. Encontrei minha tia Carol estrangada no Facebook. Ela era a irmã mais velha do meu pai, uma mulher falada apenas em tons baixos e desaprovadores nas reuniões familiares. A história oficial era que ela era difícil e havia se afastado. Agora, eu suspeitava que havia mais nisso. Enviei uma mensagem para ela, em tia Carol, é o Jason, seu sobrinho. Sei que isso é do nada, mas preciso desesperadamente conversar com você sobre nossa família. Ela respondeu dentro de uma hora. Nos encontramos para um café no dia seguinte em uma cidade no meio do caminho entre minha faculdade e a casa dela. Ela era uma mulher com os olhos do meu pai, mas nada do seu charme praticado e descontraído. Seu olhar era direto, seu sorriso econômico. Ela olhou para mim por cima da borda de sua caneca, e viu um lampejo de reconhecimento triste. Você tem aquela expressão, ela disse, sua voz baixa. A expressão de alguém que acabou de perceber que o livro Razão da Família está permanentemente fraudado contra eles. Não precisei explicar. Apenas contei o que havia encontrado. Ela ouviu sem interrupção, sua expressão endurecendo com cada detalhe. Quando terminei, ela soltou uma respiração longa e lenta. Não estou surpresa, ela disse, apenas desapontada que o padrão está se repetindo. E então ela me contou sua história. Ela e meu pai tinham um irmão mais velho, meu tio Robert. Robert era o Jason da geração deles, quieto, responsável, aquele que arranjou um emprego logo após o ensino médio para ajudar a sustentar a família enquanto meu pai, o Ryan da época, recebeu tudo para perseguir seus sonhos. No momento em que Robert se casou e tentou estabelecer um limite, meus avós o cortaram, chamando-o de egoísta e ingrato. Tia Carol, por defendê-lo, foi ostracizada.
Nossa família não constrói, ela disse, seus olhos perfurando os meus, cheios de uma dor de 30 anos. Ela consome. Identifica um cavalo de trabalho e um cavalo de exposição. Drena o cavalo de trabalho para decorar o cavalo de exposição. Eles não te odeiam. Em sua forma distorcida, acham que estão sendo práticos. Você é o investimento seguro que paga as contas. Ryan é o bilhete de loteria que eles esperam que acerte o jackpot. Você nunca foi destinado a ser um filho. Você foi destinado a ser uma função. Suas palavras foram brutais, mas também foram libertadoras. Elas despojaram as camadas de culpa e obrigação sob as quais eu havia sido enterrado minha vida inteira. Eu não estava louco. Eu não era egoísta. Eu era simplesmente a mais recente engrenagem em uma máquina disfuncional. Dirigindo de volta ao meu apartamento, o mundo parecia diferente. A raiva ainda estava lá, mas não era mais uma raiva quente e caótica. Era fria, clara e focada. Era combustível. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu não ia apenas sobreviver. Eu ia mostrar a eles exatamente do que seu investimento seguro era capaz quando finalmente decidisse sacar. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Ryan. Deixei ir para o correio de voz. Sua mensagem foi um encapsulamento perfeito e inconsciente de todo o nosso relacionamento. Ei, Jay. Só ligando para ver o que está rolando. Você tem estado meio esquisito ultimamente. Todo estressado e chato. Enfim, mamãe e papai estão pensando em me dar um laptop novo para a formatura. Um MacBook Pro. Acha que você poderia, sabe, contribuir? É um investimento no meu futuro, cara. Deletei a mensagem sem um segundo pensamento. O oleoduto estava agora fechado, e a seca para eles estava prestes a começar. O primeiro do mês veio e se foi em silêncio. Paguei meu aluguel, comprei uma semana de mantimentos de verdade. Frango, vegetais, coisas que não eram bege cobertas de sal, e ignorei o buraco gritante onde costumava estar a transferência de R$ 600 para meus pais. Pela primeira vez em anos, o final do meu extrato bancário não tinha um sinal negativo na frente. A sensação era intoxicante. Um gole vertiginoso de ar fresco após uma década se afogando. A paz durou exatamente 4 dias. Meu pai ligou primeiro. Seu tom era casual, uma pergunta de homem para homem. Ei, filho. Só verificando. Deve ter havido uma falha no banco este mês. A transferência não apareceu. Você sabe como são esses sistemas. Ah, estranho. Respondi, minha voz um instrumento cuidadosamente criado de surpresa leve. Eu estava lendo um capítulo sobre termodinâmica, e as leis da entropia de repente pareciam profundamente e pessoalmente relevantes. Mudei para uma nova conta com melhores benefícios estudantis. Devo ter esquecido de configurar a transferência. Vou dar uma olhada quando tiver uma chance. Ótimo. Faça logo, filho. Contas são contas. Ele desligou. Não houve um "como você está?" Nenhum "como estão suas aulas?" Apenas um lembrete da minha função. Uma semana depois, as ligações se tornaram mais frequentes. O tom mudou de casual para irritado. Então a artilharia emocional começou. Minha mãe assumiu a liderança. Ela começou com mensagens carregadas de culpa, só pensando na nossa família e como sempre nos apoiamos, me sentindo tão abençoada. Quando isso não funcionou, ela escalou. Uma noite, enquanto eu estava na biblioteca da universidade, cercado pela quietude reconfortante de mentes focadas, meu telefone vibrou. Era uma mensagem com foto dela. Uma foto minha de anos atrás, talvez 10 anos, sorrindo um sorriso banguela ao lado de Ryan no Natal, uma montanha de presentes atrás de nós. O texto abaixo dizia, lembra como éramos felizes? Sinto falta do meu menino doce e carinhoso. Seu pai e eu estamos tão preocupados. Por favor, nos ligue. Por um momento, funcionou. Uma onda de culpa, poderosa e condicionada, passou sobre mim. Minha mão pairou sobre o botão de ligação. Eu estava sendo cruel? Estava destruindo minha família por dinheiro? Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Chloe. Nem pense nisso. Olhei para cima. Ela estava sentada em uma mesa do outro lado da biblioteca, me observando, uma expressão feroz e protetora no rosto. Ela deve ter me visto receber a mensagem, visto o conflito no meu rosto. Sua mensagem foi o choque de eletricidade que eu precisava. Respirei fundo, digitei de volta, não vou, e desliguei meu telefone. Olhei de volta para a foto que minha mãe havia enviado. Vi os presentes, e lembrei que meu presente naquele ano havia sido um título de capitalização que vamos guardar em segurança para você, enquanto Ryan havia ganhado o Nintendo 64 novinho em folha. A manipulação era tão antiga, tão profundamente enraizada, que eu quase havia esquecido que estava lá.
Canalizei cada grama da minha raiva, minha mágoa, minha clareza recém-descoberta para o meu trabalho. Minha vida se tornou uma rotina monástica de aula, laboratório, biblioteca e o restaurante. O ruído emocional da minha família se tornou um zumbido distante. Eu estava forjando minha dor em algo afiado, algo forte. Meu mentor, professor Albright, notou a mudança. Ele era um homem gentil e brilhante com um choque de cabelo branco e uma paixão infecciosa por ciência dos materiais. Ele me chamou em seu escritório uma tarde. Jason, ele disse, espiando para mim por cima de seus óculos. Seu trabalho na sua proposta de tese é extraordinário. É nível de pós-graduação, francamente, mas você parece que não dormiu em um mês. Está tudo bem? A preocupação genuína em sua voz quase me quebrou. Aqui estava um homem que via meu potencial e minha exaustão, um contraste gritante com minha família que só via a minha utilidade. Não contei tudo a ele, mas contei o suficiente. Contei sobre as pressões financeiras, sobre ter que trabalhar para me sustentar na escola. Ele ouviu pacientemente, sua expressão ficando mais séria. Resistência é uma virtude, Jason, ele disse quando terminei, mas o mundo não deveria exigir tanto dela de uma mente como a sua. Quero que você se candidate à bolsa do reitor para seu mestrado. É tudo pago. É competitivo, mas suas notas e este trabalho de tese, você é exatamente o tipo de candidato que eles estão procurando. Uma bolsa, um mestrado totalmente financiado. Era uma tábua de salvação que eu nunca havia ousado imaginar. O pensamento dela se tornou minha arma secreta, minha luz no fim de um túnel muito longo e escuro. Os meses que antecederam a formatura foram um borrão de trabalho furioso e ligações evitadas. Minha família, eu acho, havia se acomodado na crença de que eu estava passando por uma fase rebelde que terminaria uma vez que eu saísse da escola e estivesse ganhando um salário de verdade. Eles concordaram em vir à cerimônia de formatura conjunta, principalmente, eu suspeitava, para celebrar a conquista de Ryan. O dia chegou, úmido e pesado com o cheiro de grama cortada e expectativa. Minha família me encontrou fora do auditório. Eles estavam todos arrumados, um retrato perfeito de orgulho. Meu pai bateu nas costas de Ryan enquanto minha mãe mexia com sua beca. Eles mal olharam para meu terno velho e mal ajustado. Jason, seja um querido e tire uma foto nossa, quer? Minha mãe disse, me entregando seu telefone. Passei os próximos 10 minutos como seu fotógrafo pessoal, capturando dezenas de fotos sorridentes do filho de quem eles tinham orgulho. Eu era, como sempre, apenas parte do fundo. Lá dentro, nos sentamos durante os longos comentários de abertura. Meus pais estavam inquietos, verificando o programa, esperando pelo nome de Ryan. Finalmente foi chamado. Eles explodiram em um grito que era embaraçosamente alto, meu pai soltando um grito. Eles estavam de pé, batendo palmas enquanto Ryan, parecendo presunçoso, atravessou o palco. Assim que ele voltou ao seu lugar, eles começaram a juntar suas coisas, prontos para sair. Bem, é isso, meu pai sussurrou. Vamos evitar o trânsito. Mas então, o reitor de engenharia subiu ao pódio. Meus pais pausaram. E agora, a voz do reitor ecoou pelo auditório. É minha honra distinta anunciar o orador da turma deste ano da Faculdade de Engenharia. Este é um estudante que não apenas alcançou um GPA perfeito de 4.0 em nosso programa mais rigoroso, mas fez isso enquanto trabalhava quase período integral para se sustentar. Um testemunho de brilhantismo e fortaleza. Por favor, junte-se a mim em parabenizar o Sr. Jason Miller. Silêncio. Eu os observei do meu lugar perto do palco. Vi o momento exato em que o nome foi registrado. A mão do meu pai, que estava alcançando seu casaco, congelou no ar. O sorriso orgulhoso e radiante da minha mãe desabou como se suas cordas tivessem sido cortadas. A expressão presunçosa de Ryan se dissolveu em confusão de queixo caído. Uma câmera que estava projetando nas telas grandes passou pela multidão. E por um segundo glorioso e terrível, a imagem dos rostos atordoados e horrorizados da minha família foi transmitida para todo o auditório ver. Eles haviam passado de radiantes de orgulho para parecer que haviam sido esbofeteados. Seus rostos eram pedra. Levantei-me, minhas pernas se sentindo estranhamente estáveis, e caminhei em direção ao palco. Ao passar pela fileira da minha família, não olhei para eles, mas pude sentir o calor de seus olhares chocados. Apertei a mão do reitor, o aplauso de 1000 estranhos me banhando, e subi ao pódio. Olhei para a multidão, meus olhos encontrando Chloe e professor Albright, que estavam ambos radiantes, seus rostos brilhando com um orgulho que era real e incondicional. Há dois tipos de famílias. Comecei, minha voz clara e forte. A família em que você nasce e a família que você encontra. A família em que você nasce te dá seu nome, mas a família que você encontra, eles são os que te ajudam a descobrir o que esse nome vale. Mantive meu discurso curto e focado, falando sobre resistência, sobre o poder da autoestima. Cada palavra foi escolhida, uma pedra cuidadosamente polida direcionada diretamente às pessoas na fileira 14. Quando terminei, o aplauso foi ainda mais alto, mas o reitor levantou a mão,
e fico emocionado em acrescentar, ele anunciou, sua voz cheia de empolgação genuína, que a conquista incrível do Sr. Miller e seu trabalho de tese revolucionário lhe renderam a bolsa do reitor deste ano, uma bolsa de estudos completa para seu mestrado, incluindo uma assistência de pesquisa prestigiosa em nossa universidade parceira na Califórnia. Califórnia, 3.000 milhas de distância. Arrisquei olhar para minha família. O choque havia agora azedado em um horror pálido e doentio. Eles não apenas testemunharam meu sucesso, eles acabaram de testemunhar seu ativo principal, seu fundo de emergência, seu filho confiável, se liquidando e se preparando para lançar em uma órbita que eles nunca, jamais poderiam alcançar. O oleoduto não estava apenas fechado, havia sido demolido. No momento em que a cerimônia terminou, eles desceram sobre mim como abutres. O aplauso educado de outras famílias ainda estava ecoando no salão quando meu pai agarrou meu braço, seus dedos cravando no meu bíceps. Seu rosto era uma nuvem de tempestade de fúria carmesim. Que diabos foi aquilo? Ele sibilou, sua voz baixa e venenosa. Você fez aquilo para nos envergonhar? Todo aquele lixo sobre família encontrada. E Califórnia? Minha mãe lamentou, seu rosto pálido e manchado com lágrimas de raiva, não tristeza. E nós? E seu irmão? Você não pode simplesmente ir embora. Ryan ficou atrás deles, parecendo perdido e perplexo, como uma criança que acabou de ver seu brinquedo favorito se despedaçar. Um orador da turma? Ele murmurou. Como se o conceito fosse em uma língua estrangeira. Puxei meu braço do aperto do meu pai, uma calma estranha se instalando sobre mim. O medo havia ido embora, a culpa havia ido embora. Tudo o que restava era uma vasta clareza silenciosa. Esta conversa não acabou. Eu disse, minha voz uniforme. Mas não vamos tê-la aqui. Virei e me afastei, juntando-me a Chloe e professor Albright, deixando minha família parada no meio da multidão alegre e celebrando, parecendo os únicos sobreviventes de um naufrágio. O confronto verdadeiro veio uma semana depois. Disse a eles que estava vindo a casa para pegar as últimas das minhas coisas, algumas caixas de livros velhos e itens sentimentais que havia deixado no sótão deles. Eu sabia que era um pretexto. Era a hora do ato final. Entrei na sala de estar onde minha sentença havia sido proferida 4 anos antes. Eles estavam todos lá me esperando, arrumados no sofá como um tribunal. O ar estava espesso de desespero. Minha mãe começou, sua voz tremendo com fragilidade praticada. Jason, querido, podemos conversar sobre isso. Talvez você possa adiar a bolsa por 1 ano. A família precisa de você agora. Precisamos nos estabilizar. Estabilizar o quê? Perguntei, permanecendo de pé. As finanças que não estou mais sustentando? Meu pai bateu a mão na mesa de centro. Você me escute. Depois de tudo que fizemos por você, te demos, você tem uma responsabilidade com esta família. Você nos deve. Deixei um momento de silêncio pairar no ar antes de responder. Ah, devo, eu disse, minha voz perigosamente suave. Vamos falar sobre o que é devido. Puxei meu telefone do bolso e abri um arquivo, uma planilha. Comecei a acompanhar alguns anos atrás. 10 anos de apoio financeiro do meu trabalho de meio período no ensino médio aos meus turnos no restaurante. Totaliza, com juros conservadores, pouco mais de R$ 78.000. Isso não inclui os empréstimos avalistas que paguei para vocês ou as injeções de dinheiro de emergência. Vamos arredondar para R$ 100.000? Eles olharam, sem palavras. Não quero de volta. Continuei, as palavras vindo facilmente agora. Considerem como meu pacote de demissão. Mas a ideia de que devo algo mais a vocês terminou no dia em que encontrei isto. Deslizei para o próximo arquivo, a foto que havia tirado do testamento na tela do computador do meu pai. Aumentei e coloquei o telefone na mesa de centro bem ao lado da mão dele. A cor drenou dos rostos dos meus pais. Era a expressão de ladrões pegos em flagrante. Minha mãe soltou um pequeno gemido estrangulado. Meu pai olhou fixamente para a tela, sua mandíbula trabalhando silenciosamente. Intencionalmente não fiz provisão alguma para o bem-estar geral da família, eu citei de memória. Vocês fizeram sua escolha. Colocaram sua aposta. Investiram em Ryan. Não estou aqui para puni-los. Estou aqui para honrar os termos do seu próprio contrato. Sou simplesmente uma terceira parte com a qual vocês não estão mais afiliados. Olhei para Ryan. Ele estava olhando fixamente para o telefone, para a senha no melhor ainda vagamente visível no canto. A presunção que ele havia usado sua vida inteira havia evaporado, deixando para trás algo cru e aterrorizado. Estou aqui para pegar minhas coisas, eu disse, virando em direção às escadas. E então estou indo embora. Para sempre. Foi então que Ryan finalmente quebrou. Não foi alto ou raivoso. Foi um colapso silencioso e desesperado. Espere, ele disse, sua voz rachando. Ele olhou do telefone para meu rosto.
E pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos. O medo de um abismo se abrindo sob seus pés. Eu não sei como fazer nada disso, ele sussurrou. Sua voz grossa com uma vergonha tão profunda que era quase tangível. As finanças, a hipoteca, não sei como nada disso funciona. Eles nunca me ensinaram. Ele não estava falando comigo. Ele estava confessando ao universo. Ele estava admitindo que o cavalo de exposição nunca havia sido ensinado a andar sozinho. Olhei para meus pais, que pareciam encolher no sofá. Suas grandes ilusões despedaçadas pela confissão patética e honesta de seu filho. Não havia mais nada a dizer. Subi as escadas, peguei minhas caixas e saí daquela casa sem olhar para trás. Meu voo para a Califórnia era na manhã seguinte. Enquanto sentava no portão, meu telefone tocou. Era a Ryan. Quase recusei, mas algum impulso me fez atender. Coloquei o telefone no ouvido e não disse nada. Jason? Sua voz estava hesitante. Despojada de toda a sua bravata anterior. Eu só queria dizer, você estava certo sobre tudo. Houve uma longa pausa. Pude ouvir sua respiração trêmula. Sinto muito. Não era uma solução mágica. Não era uma promessa de um relacionamento novo e maravilhoso. Mas era algo. Era uma admissão, um reconhecimento. Era a primeira frase honesta que ele já havia falado comigo. Disse, Ryan, eu disse, e quis dizer isso. Então desliguei e bloqueei o número dele, junto com o dos meus pais. Agora, 6 meses depois, estou sentado no meu próprio apartamento na Califórnia, um apartamento que pago com a bolsa da minha bolsa de pesquisa. O ar cheira a sal do oceano próximo, não café velho. Minha vida está cheia de problemas complexos, física de partículas e mecânica quântica, não crises familiares fabricadas. É silencioso. É pacífico. É meu. Aprendi a lição mais difícil da minha vida naquela sala de estar. Eu não destruí minha família. Apenas parei de ser a cola que mantinha a fantasia deles unida. Aprendi que estabelecer um limite não é um ato de agressão, mas um ato de profundo autorrespeito.